Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus, nesta manhã abençoada de sexta-feira, uma manhã, abençoadíssima para mim e para você, uma manhã de feriado, mas nós estamos aqui, Nós estamos aqui pela TV Vitoriosa, e você que está conosco, você que teve a coragem de levantar um pouquinho antes, seja bem-vindo nesta manhã abençoadíssima de sexta-feira. Que a paz gloriosa do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Para nós sempre uma alegria poder estar aqui com vocês nas manhãs de segunda a sexta. Amanhã já é o nosso culto na praça e você não pode perder. Se você não viajou, então vai estar conosco ali às 19 horas. Em cima, 19 horas, nós iniciamos a oração do Pai Nosso, orando ali, clamando para que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, sobre o seu bairro, a sua rua, para que tenha paz, para que tenha alegria. Então, nesta manhã, nós deixamos aí o convite para você estar conosco. Que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa e maravilhosa, no nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos culto abençoado, é a sexta-feira da libertação, a sexta-feira do milagre de Deus, das bênçãos de Deus para a sua vida. E nessa sexta-feira temos culto não só na igreja sede, mas também no Canaã. Nós temos culto ali às 19h30, no bairro Canaã. Nós temos culto abençoado ali e você não pode perder. Ibiá, no Santa Quitéria, em Esmeraldas, Uberaba, você é o nosso convidado para este tempo, e também São Simão. Então você, a gente deixa o convite para você levantar, dispor, levanta e vem para receber a porção do céu, levanta e vem para receber, a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta você ouvir a verdade não traz, irmãos, libertação. O que traz libertação na minha vida e na sua vida é conhecer a verdade. Então o convite é: venha conhecer a palavra do Senhor para este tempo na sua vida, porque quando nós conhecemos, cativeiros são quebrados na nossa vida. Situações que vêm contra nós são quebrados, são eliminados. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela entra e ela vai quebrando. A palavra de Deus, ela entra e ela vai dissipando. A palavra de Deus, ela faz a diferença na minha vida e na sua vida. Mas para isto você precisa de levantar. Irmãos, e nós continuamos aí com o desafio, um versículo por dia, lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva em todo o tempo. Você leu o versículo ontem, ela é viva. Você leu o versículo hoje, é vivo. Amanhã a mesma coisa, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é a Bíblia, a boca de Deus falando conosco. É a palavra do Senhor. Não importa o tempo que você demora ler essa palavra, você vai lá e sempre o Senhor vai ter uma palavra viva para o seu coração. Então, leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor, porque quando nós lemos essa palavra, irmãos, nós somos sustentados, nós somos alimentados para este tempo. É um tempo que tem sido um tempo com muitos desafios, e eu entendo que nós só podemos vencer
os desafios estruturado na palavra, estruturado, sabe, em Deus, porque diante de situações, só Ele é que pode abrir uma porta, só Ele é que pode abrir caminhos no meio do ermos para as nossas vidas. Então, que eu e você, que nós possamos nos posicionar acerca da palavra do Senhor. Na semana passada, eu falei sobre isto. Não adianta você ter uma mesa posta, uma mesa farta, mas se você não levanta para comer, não adianta você sentar à mesa e só olhar, né, para aquelas delícias que estão sobre a mesa, e se você não ter atitude para alimentar. Assim também a palavra, né? Você tem ela na sua casa e às vezes ela está até, né, empoeirada, porque você não tem pego a palavra. Eu estou meio desanimado. Irmãos, isso é coisa do inimigo, isso é balela, né, do seu adversário. Sabe por quê? Porque mesmo desanimado, mesmo diante de uma situação que você se encontra, que você está passando, você não deixe de tomar água, você não deixa de alimentar. Então, irmãos, você precisa também de esforçar acerca da sua vida espiritual. A Bíblia disse que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir outra coisa. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra que vivifica, a palavra que renova, a palavra que sustenta, a palavra que orienta, a palavra, irmãos, que faz toda a diferença. É por isso que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você não é conhecido por aquilo que você passa, mas por aquilo que você vence. E como que nós vamos vencer? É através da palavra. Somente a palavra, irmãos, é que vai nos orientando. A palavra, ela vai fazendo toda a diferença na minha vida e na sua vida para este tempo. Então, tenha a palavra de Deus, porque quando nós temos essa palavra, faz toda a diferença no nosso interior. Somos, né, e teremos estruturas de dentro para fora. Ontem eu falei sobre Bartimeu e eu disse que hoje eu continuaria essa palavra, porque Bartimeu, quando ele ouve que quem estava passando ali era uma oportunidade única. Bartimeu estava acostumado a estar à beira daquele caminho recebendo esmolas. Bartimeu, ele tinha uma carta de autoridade que ele poderia pedir esmola na beira daquele caminho. Portanto, ele tinha sobre ele uma capa, e a Bíblia então vai nos contar que agora ele começa a clamar, e as pessoas dizendo a ele: olha, é hora de você parar de clamar, é hora de você parar, sabe, de fazer barulho. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele para por causa do clamor de Bartimeu, não por causa da opinião da multidão. O que você precisa de entender é que às vezes você está preocupado com a opinião dos outros, e nós precisamos, irmãos, né, de estar preocupado com a opinião de Deus acerca da nossa vida, acerca daquilo que nós temos feito. E agora o Senhor, sabe, ele não para por causa da multidão, mas ele para por causa de Bartimeu. E quando Jesus para, a Bíblia diz assim: olha, chamai-o. E aquelas pessoas, as mesmas pessoas que diz para Bartimeu: calai, agora está dizendo: tem de bom ânimo, porque ele te chama. As mesmas pessoas que diz para mim e para você: não vai dar certo, não vai funcionar, você não tem experiências. Irmãos, você não tem ideia o quanto de palavras negativas que nós recebemos um ano atrás, quando nós iniciamos este programa. Vocês não têm experiência, né? Não tem o estúdio, não tem que alugar o estúdio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Irmãos, tantas coisas que foram colocadas, tantos obstáculos diante de nós, mas nós levantamos em nome do Senhor dos Exércitos. Lembramos bem
Tanto eu e tanto a minha equipe aqui do programa, nós lembramos bem quando Davi está no campo de batalha e ele disse, olha, né, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então nós levantamos, irmãos, e Deus preparou todas as coisas, porque é isso que Ele faz quando eu e você levantamos, quando eu e você determinamos. Então Bartimeu, né, por causa do povo, ele não parou, pelo contrário, a Bíblia diz que ele continuou, a Bíblia diz, irmãos, que ele, sabe, não deu crédito àquelas palavras negativas, mas ele prosseguiu, e o segredo é esse, é não parar em meio aos nãos, é não parar em meio às opiniões que as pessoas têm falado, dito, não, né? Continue confiando na palavra que diz para mim e para você, não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então confia neste Deus que é tremendo, que é poderoso, que é maravilhoso. E a Bíblia diz que imediatamente Bartimeu, ele lança de sobre ti aquela capa, a capa, né, ele ganhava uma capa por ano, ele ganhava porque aquela capa, né, protegia ele do calor, protegia ele do frio, protegia ele da chuva, mas ele lança de sobre si aquela capa, e ele vai, né, até onde estava Jesus, e Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele disse, que eu torne a ver. E Jesus então libera sobre ele a cura, libera sobre ele a palavra. E sabe o que é que me chama a atenção? Que o versículo está dizendo que, né, Jesus, irmãos, libera ali a palavra, né, libera a cura sobre aquele cego. E quando ele recebe a vitória, a Bíblia disse, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. O que me chama a atenção, que Bartimeu, ele não foi cuidar da vida dele. Bartimeu, ele foi seguir a Jesus. Ele seguiu a Jesus estrada fora. Tudo que você precisa e tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos é seguir esse Jesus. Porque quando nós seguimos Ele, faz toda a diferença nas nossas vidas. Ele é aquele que nos orienta. Ele é aquele que dá a direção para as nossas vidas neste tempo. Então, que nós possamos, irmãos, levantar e saber que Deus é Deus que faz, que Deus é Deus que opera, que Deus é Deus que age de uma maneira poderosa e maravilhosa. Ele não perde o controle de nenhuma situação. Uma ótima sexta-feira para você, um ótimo feriado. Você que nunca ouviu o programa Palavra da Verdade, mas hoje você está ouvindo aqui pela TV Vitoriosa, obrigado pela sua audiência. É de segunda a sexta que nós sempre estamos aí, né, 15 minutos, 6 da manhã nós entramos, 6h15 nós encerramos este programa, de segunda a sexta, sempre com uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E você que está sempre conosco, que o Senhor continue te abençoando de uma maneira poderosa. E eu quero aqui, sobre essa palavra, declarar o imediato de Deus acontecendo sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família. E quando a bênção, sabe, chegar, né, segue Jesus, esteja com Ele em todo tempo e em todo momento, porque só Ele é que pode e que tem palavras de vida eterna. Que o Senhor derrame bênçãos de uma maneira poderosa e maravilhosa. Antes de eu orar, eu quero te lembrar, hoje, às 19h30, na Rua Indianópolis, número 2240, mais um culto abençoado. E amanhã, ali na Praça das Paineiras, você não pode perder, há uma palavra de Deus, uma unção, né, uma graça de Deus esperando você ali, e você é o nosso convidado para este tempo. Vamos orar? Pai, mais uma manhã nós te louvamos
e bendizemos a Ti. Nesta sexta-feira, pedimos ao Senhor a Tua bênção. As pessoas, ó Pai, que estão pela TV Vitoriosa, pelo YouTube, alcança elas, meu Deus, curando, sarando. Ah, Senhor, Espírito Santo de Deus, quantas pessoas, ó Pai, que acham que é porque é feriado, meu Deus, essa porta não abre. O Senhor, ó Pai, é especialista em realizar milagres. Realiza o Teu milagre sobre essa vida, essa casa e esta família, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Ficamos por aqui nesta sexta-feira. Domingo teremos 2 horários de cultos, 9 da manhã e às 18 horas, e aguardamos por você em nome de Jesus. Até amanhã, ali na Praça das Paineiras. Que Deus abençoe.